Fala pessoal, tudo bem? Olá Bianca, boa noite, beleza? Fez as questõezinhas lá hoje, acertou todas, que bom, é isso aí. A última de penal, se você errou, não tem problema não, tá? Que eu não tinha explicado ainda, vou explicar hoje, tá? Explicar hoje a diferença entre participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta, né? É isso aí que a gente vai tratar hoje de penal, de trabalho, de direito constitucional e de direito empresarial, beleza? Com relação à matéria de ontem, tá? Tá aí no IGTV, caso vocês queiram também. Ô, louco, Bianca. Aí sim, Bianca. Tá, também a última? Então, beleza. Então, top. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Bom, pessoal, então, mais um dia. Hoje é o dia 4 do nosso cronograma para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Um cronograma de 30 dias. Muito embora não tenhamos data ainda para a prova do OAB, nós temos assim, um compromisso de melhorar o nosso conteúdo para a vida, né? Para nós mesmos, para que nós consigamos aí sempre ter mais desejo de aprender e não parar com isso. Olá, Isadora, que legal que você entrou aí, Jussara também, boa noite, pessoal. Então, é isso, né? Vamos tratar dessas 4 matérias de hoje. Amanhã, o 5º dia, beleza? Aí no domingo nós vamos fazer assim, eu vou fazer a revisão, né? Porque essa semana foi atípica, tendo em vista que na segunda-feira eu expliquei como seria o cronograma de 30 dias. Então, na segunda-feira, não, no domingo, então eu vou fazer a revisãozinha de manhã e já solto o simulado para vocês na parte da tarde, tá? É claro que não tem como eu controlar o simulado vosso, mas eu vou deixar disponível para vocês as 80 questões e vocês façam aí na parte da tarde, reserva 2h30, 3 horas para fazer, tá? Que acredito que seja o suficiente o tempo para poder a realização desse primeiro simulado de acordo com o nosso cronograma, com as questões inéditas, tá? São questões assim de conteúdo bem interessante, mas são pequenas, não são questões com casos grandes não. Nosso primeiro simulado não é uma questão, talvez o conteúdo até um pouco mais difícil do que o da OAB, mas não com questões tão extensas quanto o da OAB. E lembrando que tudo que nós vamos responder já foi tratado aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Primeira matéria eu vou tratar sobre aqui direito do trabalho, honorários sucumbenciais, beleza? Honorário sucumbencial é possível na justiça, tá? Honorários sucumbenciais, sim, é possível na justiça do trabalho. Uma coisa interessante é que mesmo se o advogado estiver atuando em causa própria, ele tem direito a receber o valor, né, daquela parte que sucumbiu, beleza? Importante também o fato de que os honorários variam de 5% a 15%, diferente do processo civil que é de 10% a 20%. No processo de trabalho é de 5% a 15%. Como é que eu decoro? Lembre-se que no processo de trabalho nós temos a 15ª região, Tribunal Regional do Trabalho é a 15ª região, então 5 a 15, ou se não, 15 minutos, que é o período que você tem que esperar o juiz se eventualmente ele atrasar, né, na audiência. Então você pode esperar 15 minutos, diferente do CPC em si, que são 30 minutos, beleza? Então horários sucumbenciais de 5 a 15%. Lembrando que quando você entra com uma reclamação trabalhista, ela pode ser verbal ou pode ser escrita, tá? Se ela for verbal e você não recomparecer ao local da vara do trabalho para reduzir aquilo a termo em 5 dias, nós vamos ter a perempção. No caso da escrita, você tem que dar causa ao arquivamento por 2 vezes não consecutivas, tá? Causa ao arquivamento por 2 vezes não consecutiva, você vai ter a punição de não ter a possibilidade de entrar com uma nova reclamação trabalhista no período de 6 meses, beleza? Outra coisa importante, diferença entre gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita. A gratuidade da justiça é aquilo que qualquer pessoa que receba, né, igual ou inferior a 40% do teto do regime geral da Previdência Social tem direito a não pagar as custas processuais ao longo do processo na Justiça do Trabalho. Ou qualquer pessoa que, muito embora receba acima disso, comprove a insuficiência de recursos, né? Diz que assim, eu não tenho condições de pagar. Então o empregador em si, o empregador, dono de uma empresa, ele tem direito a ter o benefício da gratuidade da justiça? Tem sim, sem problema algum, ele tem esse direito. Beleza? Bom, deixa eu só confirmar aqui um negocinho aqui. Tá, ele tem esse direito sim. Beleza? Outra coisa importante que eu acabei de mencionar, né? A diferença entre gratuidade e assistência judiciária gratuita é que a gratuidade da justiça, é que a assistência judiciária gratuita é um direito estampado na Constituição Federal, que nada é afastado aos olhos do Poder Judiciário, tá? Nada é afastado aos olhos do Poder Judiciário. Existem algumas exceções, como por exemplo, quando você busca, de certa forma, né, recorrer administrativamente antes de fazer um habeas data ou na Justiça Desportiva, tá? Então, assistência judiciária gratuita é diferente de gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça você tem inclusive se você contratar um advogado particular, artigo 85 do Código de Processo Civil, tá? A assistência judiciária gratuita é aquela que é prestada pela Defensoria e pela OAB, né? Pela Defensoria e pela própria OAB. Outra coisa importante,
Sobre a gratuidade da justiça, quem tem, quem não paga. Aqui nós temos as 8 pessoas da administração pública, direta e indireta. Então, União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Das 8 pessoas da administração pública, adivinha quais são as 2 que vão pagar as custas? Sempre as 2 de baixo, tá, pessoal? Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Ó, sempre mostra esse desenho aqui. A administração pública, ó, União, Estado, DF, Município, Autarquia e Fundação Pública. Aqui, ó, tá fora a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, beleza? Então, quem não vai pagar as custas? As 6 pessoas da administração pública, fora, tirando, no caso concreto, né, as empresas estatais prestadoras de atividade econômica. Tá? O Ministério Público do Trabalho também não vai pagar as custas e as entidades de classe vão pagar sim, né? Digamos assim, CRC, CRO, CRM, todo esse povo aí vai pagar as custas normalmente, não tem o benefício da gratuidade da justiça. União, Estado, DF, Município, Autarquia e Fundação Pública possuem esses benefícios, beleza? Muito embora eles devam reembolsar depois quando eles vierem a perder definitivamente a causa, né, ao final de um processo completo na Justiça do Trabalho. Tá? Outra coisa bem interessante que despenca na prova da OAB e sempre é explicado de maneira errada por muitos professores é a ideia dos honorários periciais. Tá? O adiantamento das custas periciais na Justiça do Trabalho ela é algo feito de maneira irregular, porque isso não pode acontecer. Recurso administrativo não requer depósito, nem requer depósito o adiantamento de custas para fins de perícia na Justiça do Trabalho. Tá? Agora, o que pergunta na prova da OAB? Pergunta quem é que paga o valor, né, do trabalho realizado pelo perito para verificar se o local é periculoso ou insalubre. Quem é que paga o valor do trabalho realizado pelo perito para a averiguação de saber ou não se o local é insalubre ou periculoso? Quem paga? Quem paga é quem perde o pedido. Lembrando que pedido é diferente de ação, que é diferente de perícia. Tá? Na ação você cobra horas extras, adicional noturno, aviso prévio, periculosidade, insalubridade, você cobra um monte de coisa. Na ação, olha só, coloquei aqui, ó. Na ação você pede, ó. Na ação você pede. Você pede aviso prévio, insalubridade, hora extra, 13º, férias. Tudo isso aqui é a ação. Só que veja bem, o teu pedido é de insalubridade. Quem perdeu o pedido que vai pagar, né? Quem for sucumbente no pedido que vai pagar. Lembra, pessoal, que para que você ganhe o pedido, tem várias coisas. Uma delas é o trabalho realizado pelo perito. A outra é a situação das testemunhas, portaria da Anvisa e o livre convencimento motivado do juiz. Tá? Às vezes o perito diz que o local é insalubre e o juiz pode não dar. Por quê? Porque o juiz tem um livre convencimento motivado. Às vezes as testemunhas dizem e a portaria da Anvisa diz que o local é insalubre e o juiz pode não conceder. Por quê? Porque ele tem um livre convencimento motivado. Só que veja bem, às vezes, o que eu quero dizer? Que o perito, ele disse que o local não é insalubre, mas o juiz disse que o local é insalubre pelo livre convencimento motivado. Então, quem que vai pagar o trabalho realizado pelo perito é quem perdeu o pedido. Ou seja, eu pedi insalubridade e o perito disse que eu não tenho direito, mas o juiz disse que eu tenho direito. Então, quem vai pagar o perito não sou eu, é a parte sucumbente no pedido, o outro que vai pagar. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora, vamos pular aqui de trabalho. Vamos para direito penal. Tá? Vou tratar aqui de direito penal sobre as causas excludentes de licitude. Já mencionamos na aula passada sobre as causas, né, relacionadas à tipicidade. Conduta dolosa ou culposa, tratamos de nexo de causalidade. Bem superficialmente falei sobre o erro do tipo, que é a falsa percepção da realidade. Né? Então, nós tratamos de algumas situações referentes à tipicidade. Lembre-se que o crime se divide em 3 partes, sempre isso daqui. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tá? A tipicidade nós vimos na aula passada. Sobre as excludentes de licitude veremos hoje e excludentes de culpabilidade também. Tá? Então, olha só que coisa importante. Excluir a tipicidade do crime, né, quando nós temos um erro sobre o elementar do tipo, seja objetiva, seja subjetiva. O erro da elementar objetiva pode acarretar a absolvição ou a desclassificação para um outro crime. Né? Elementar objetiva são as palavras descritas no próprio tipo penal. Beleza? A elementar subjetiva é aquela que compõe a conduta, que é tanto o dolo quanto a culpa. Tudo bem? Agora vamos deixar isso aí de lado. Na aula passada nós vimos, inclusive, as situações a respeito do iter criminis, como arrependimento posterior, tentativa, arrependimento eficaz, desistência voluntária, né? Falamos sobre cogitação, preparação, execução e consumação e crime impossível, que é a situação da tentativa inidônea. Tendo em vista que nós mencionamos que não se pune a tentativa quando, no caso de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. Beleza? São situações de crime impossível, que é a famosa tentativa inidônea. Tranquilo? Bom, você falou muito rápido aqui. Tudo que eu estou falando é rápido.
tá? É aqui o nosso foco, pessoal, é para tratar dos conteúdos que são extremamente importantes e essenciais para a prova da OAB. E eu disse que isso é o valor. Você saber aquilo que é difícil, talvez você não consiga entender tudo que eu acabei de mencionar agora, mas se ficou com dúvida, encaminha para mim. Tá? Tendo em vista que é uma quantidade gigante de conteúdo, eu tenho certeza que você não consegue ver tudo isso aqui em nenhum lugar na internet. Impossível você ver. Tudo isso aqui na velocidade que está sendo passada. Rafael, mas eu não quero ver rápido. Se eu quiser ver rápido, eu coloco aumento a velocidade no YouTube. Nem se você aumentar a velocidade no YouTube, você não vai ver tudo isso aqui. Por quê? Porque é o conteúdo que está bem conglomerado de uma forma a conseguir explicar com uma ordem lógica e cronológica. Tudo bem? O foco aqui, pessoal, é passar para você aquilo que cai na prova do AB. Se eventualmente você quiser aprofundar em algum assunto, você pergunta para mim ou anota e já pesquisa na internet de imediato. Isso é bem fácil. Entendeu? O foco é esse, beleza? Bom, vamos lá. Excludentes de ilicitude, então, pessoal. Temos a legítima defesa e o estado de necessidade, tá? Exclui ilicitude. Às vezes você pratica uma conduta típica prevista, né, no Código Penal sem estar com a falsa percepção da realidade, ou seja, você sabe o que está fazendo, mas fez amparado por uma excludente de ilicitude, seja ela legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal ou exercício regular de direito. A legítima defesa é aquela em que você pratica uma conduta típica, mas não comete crime, tendo em vista que você está repelindo injusta agressão imediata ou iminente, tá? Obviamente com os meios moderados. Se vem alguém para cima de você te atacar e você pode dar 2 tiros para cima e a pessoa correr, né, e você escolhe dar 10 tiros na cabeça da pessoa, pode ser que o juiz não conceda para você a legítima defesa. Meios moderados. Dá 2 tiros no chão, o cara pode sair correndo, certo? Situações, meios moderados. Injusta agressão, ou seja, o cara tem que aparecer do nada e olhar pra tua cara e querer vir brigar com você. Agora, se você der um tapa na cara da pessoa e ela vir até você, aí você atirar nessa pessoa, isso não dá legítima defesa, porque a agressão dela é uma agressão justa, porque você que veio a provocá-la. Tranquilo? Bem importante isso daqui. As diferenças, pessoal, se você quiser anotar aí, depois você pesquisa. Diferença entre legítima defesa putativa, recíproca e sucessiva. Bem interessante, tá? A recíproca não existe mais, que eram os duelos de espada. A sucessiva é essa brincadeira de tapa pra lá e pra cá, tá? E a putativa é quando você imagina que a pessoa está vindo pra te matar, mas na verdade ela não está, tá? Ela está vindo pedir um perdão e aí você pega e ceifa a vida deste cara que estava com má sorte no dia. Rafa, o que é a legítima defesa? Na legítima defesa, pessoal, por questões de política criminal foi acrescentado o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, tá? Esse acréscimo veio por questões de política criminal e colocou lá o óbvio. O óbvio é, todo mundo que estiver visualizando uma situação de iminência, agressão injusta, pode repelir essa agressão injusta, inclusive os agentes policiais. Só que e hoje está previsto expressamente no Código Penal isso. Não estava previsto, agora está previsto expressamente. Independentemente das discussões, tá? Isso já era óbvio, porque o caput do artigo 25 menciona isso. O parágrafo único não é, no caso concreto sim, o parágrafo único, ele só veio sedimentar aquilo que já é óbvio, mas para fins, sei lá, de política criminal, para os bandidos ficar com medo, ou sei lá o que acontece, tá? Então, um policial pode matar um bandido se esse bandido estiver sequestrando os outros? Pode. Nossa, mas está previsto isso no Código Penal? Tá, e já estava. Agora só está mais expresso. Beleza? Bom, o que é estado de necessidade? Estado de necessidade é quando você também pratica uma conduta típica, mas tem o amparo, né, da excludente da licitude pelo estado de necessidade. Imagine que você queira salvar um cachorrinho que está dentro de uma casa. Você chega lá e quebra a porta da casa, quebra a porta de vidro e tira o cachorrinho e salva o cachorrinho. Você quebrou a porta que você quis? Sim. Então você praticou uma conduta típica de dano. Você destruiu bem jurídico de outra pessoa com dolo? Sim. Só que eu tenho um amparo da excludente de licitude pela estado de necessidade, tá? Lembrando, pessoal, que um cachorro, tá? Se o cachorro pular o muro, vir para cima de você e você vier a matá-lo, você não responde pelo crime ambiental, pela excludente da licitude e do estado de necessidade. Agora, se alguém atiçar o cachorro para vir para cima de você, o cara pega, filha da puta. Então o animal mandou um de pitbull para cima de você. Consequentemente, aí você matando o cachorro, você não responde pelo crime pela legítima defesa, tá? Então quando o cachorro pula sozinho, estado de necessidade. Quando você vê um babaca atiçar um cachorro para cima de você e você vem a matar o cachorro, legítima defesa. Exercício regular de direito e estrito cumprimento de um dever legal está no artigo 301 do CPP. São situações em que, se você visualizar alguém cometendo um crime, você pode prender alguém. Exercício regular de direito. E a autoridade policial deve prender. Estrito cumprimento de um dever legal. Tranquilo? Bom, agora, mencionando aqui rapidinho, pessoal, vou falar sobre a autoria, né, sobre a autoria mediata
já vou descer para a excludente da culpabilidade, tá? Vou falar sobre a autoria imediata, sobre a participação. Tá? A autoria imediata é aquela situação em que, imagine que você coloque a arma na cabeça de um gerente de banco e obriga esse gerente de banco a ir até o banco, catar e trazer dinheiro para você. Bom, se você fez isso, você é o autor imediato. Você não colocou a mão na massa, mas você é o autor imediato. Você não é partícipe. Tá? O partícipe é aquele cara acessório. Tá? O partícipe é acessório. O autor, a autoria mediata ou imediata, ela é principal. A participação é algo acessório. Exemplo de participação. Imagina que você e 4 ou 5 amigos vão até um local roubar o local, só que você não vai pôr a mão na massa, você só vai ficar olhando para ver se o segurança não vem. Ô, o segurança está chegando, corre, corre! Ou seja, a tua atitude não foi essencial para o crime, ela foi somente acessória, tá? Isso é a participação, tá? A participação de menor importância é aquela que acontece nesse exemplo que eu acabei de mencionar. E aí você responde pelo crime de roubo, só que com uma diminuição acentuada pelo previsto no parágrafo 1º do artigo 29. Essa é a tal da participação de menor importância, tá? Lembrando que participação é acessório, autoria é principal. No caso da situação em que você coloca a arma na cabeça de um gerente de um banco e obriga ele a trazer dinheiro para você, você está fazendo o quê? Você é o autor imediato, você não está colocando a mão na massa, mas você é essencial. É essencial a sua participação, que eu coloquei a palavra participação aqui, ela veio, mas ela é essencial a sua atitude, a sua autoria imediata. Aí você vai responder pelo roubo, você responderá pelo roubo e ainda por tortura. Então, quando você obriga alguém a cometer um crime, você pratica o crime que ele veio a cometer por sua obrigação, como autor imediato, e ainda assim soma-se a este fato a tortura. E ele não vai responder pelo crime? Não. Por quê? Porque ele vai estar amparado pela excludente da culpabilidade denominada coação moral irresistível. A coação moral irresistível é o típico caso que eu acabei de mencionar. Alguém coloca uma arma na cabeça do seu filho e manda você fazer tal coisa. Se você vai lá e faz tal coisa, você não responde pelo crime. Muito embora você pratique uma conduta típica prevista no Código Penal de roubar o banco, você só fez isso porque estava coagido de maneira moral e irresistível. A coação moral resistível, pessoal, tá? A coação moral resistível, tá? A coação moral resistível, ela não isenta de pena, ela diminui a pena, tá? No caso concreto, ela atenua a pena no artigo 65 do Código Penal. Tranquilo? Bom, a coação moral resistível é uma situação de inexigibilidade de conduta diversa. Lembrando que, contextualizando aqui, né, falei de participação de menor importância, vou colocar aqui diferenciando participação de menor importância de cooperação dolosamente distinta. A cooperação dolosamente distinta e a participação de menor importância estão previstas no artigo 29 do Código Penal. Tá? 29 no Código Penal. Parágrafo 2º, cooperação dolosamente distinta. Quando você vai até a casa de alguém, sabe que não tem ninguém lá e quer praticar um furto qualificado. Furto qualificado pela escalada, pela destreza, pela chave falsa, né, por situação de abuso de confiança. Você é funcionário de uma empresa e você sabe que hora que os patrões não estarão lá, você entra, furto qualificado pelo abuso de confiança. Vamos supor que você e seu amigo querem participar, querem realizar um furto qualificado pelo abuso de confiança, mas você fala pro seu amigo o seguinte: amigo, se chegar lá, os meus patrões estiver lá, a gente vai sair correndo, beleza? Ele fala, beleza. Então vocês vão até lá, a hora que você está entrando, aí de repente você vê que o carro está na garagem. Aí você pega e fala, não, eu não quero mais, né? Só que o teu amigo já está lá dentro. Ele já está lá dentro, ele vê as vítimas do caso desse crime de furto qualificado, né, pelo abuso de confiança e ainda um concurso de pessoas, e ele pega e bate nas vítimas. Então ele praticou o crime de roubo impróprio. O roubo impróprio é quando você não inicia com lesões corporais para subtração de coisa móvel. Você subtrai coisa móvel, mas a hora que você vê a vítima, você essencialmente precisa lesionar a pessoa para sair correndo. Então, veja bem, no nosso contexto aqui, você e seu amigo, você é funcionário da empresa, você quer entrar por abuso de confiança, você quer entrar. Tá. Só que chega lá dentro, ele vê a necessidade de praticar um roubo impróprio, ou seja, ele vê a necessidade não de praticar apenas o furto qualificado, ele vê a necessidade de praticar essa subtração de coisa móvel, mas com violência ou grave ameaça. Aí, consequentemente, não vai ser furto qualificado, vai ser roubo impróprio. E você só queria participar o quê? Do furto qualificado. Se você só queria participar do furto qualificado, você só vai participar do furto qualificado. Beleza? É claro que tem a situação aí de você poder prever que ele viesse a cometer o outro crime. Beleza? Bom, gente, sobre a excludente da culpabilidade, acho que eu falei as coisas importantes, tá? Só tem erro de proibição aqui, mas na aula passada eu expliquei a diferença entre erro de proibição e erro do tipo. Então, caso você queira tirar e sanar essa dúvida, encaminha para mim no direct ou pesquisa na internet o que é erro de proibição. Erro de proibição nada mais é do que você fazer algo sem ter a ciência de que aquilo fosse proibido. Beleza? Esse é o erro de proibição. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá agora aqui em direito constitucional. Foco, força e fé, pessoal. Você está aguentando firme aí? Então continua, tá? Direito constitucional.
Artigo 18 da Constituição Federal vai falar sobre a organização do Estado. Coisas bem interessantes. Lembra que na aula de direito tributário eu falei para vocês sobre a importância de saber a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Sempre que tiver situações de lei complementar, é interessante que você anote as situações de lei complementar. Muitas delas sempre estão na nossa prova e faz com que você tenha em mente o caso que eu acabei de mencionar na aula passada, na aula retrasada, até em direito administrativo. O quê? Lembra que eu falei que as áreas de atuação de uma fundação pública são determinadas por meio de lei complementar? As áreas de atuação de uma fundação pública são determinadas por meio de lei complementar, tá? Outra coisa que é determinada por meio de lei complementar: territórios, pessoal. A criação de territórios, a transferência dos territórios, né? A reincorporação ao estado ao qual ele pertencia é feito por meio de lei complementar. Tranquilo? Outra coisa é feita por meio de lei complementar: desmembramento de estado é feito por meio de lei complementar. Desmembramento de estado é feito por meio de lei complementar. Vamos supor que nós pegamos o estado de São Paulo e divido em dois, São e o Paulo, tá? Isso deve ser feito por um plebiscito. O plebiscito é algo analisado antes de criação de determinado fato. Plebiscito vem P de primeiro, referendo é R de depois, tá? A diferença de plebiscito é que o plebiscito é feito antes de criar a lei. O referendo é feito depois que criou a lei para verificar se a população aprova ou não aquilo que foi já realizado, tá? Então vamos supor que nós queremos desmembrar o estado de São Paulo em 2 entes federativos. Isso é possível? Sim, por meio de lei complementar, tá? Feito com plebiscito. Nós temos desmembramento de município. Desmembramento de município é feito por meio de lei estadual, mas o prazo para o desmembramento do município é determinado por meio de lei complementar. Tá? Então, lei complementar desmembra Estado. Lei complementar estabelece o prazo para desmembramento dos municípios, que deve ser feito por meio de lei estadual. Tranquilo? Bom, olha o quadrinho que eu fiz aqui para você. Olha que legal. Para você, olha o quadrinho. Ó. Lei complementar. Estados e municípios. Ó. Desmembramento aqui. Já ficou torto aqui. Ó. Desmembramento de estados e municípios. Tá? Estados e municípios. Lei complementar, lei estadual. Beleza? Plebiscito, plebiscito os dois. Tá? Prazo por meio de lei complementar. A palavra viabilidade aí, pessoal, está escrito viabilidade, né? É o seguinte: para desmembramento de município é necessário, é essencial o estudo de viabilidade social. Para desmembramento de estado não é necessário o estudo de viabilidade social. Tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Agora, continuando, toca ali pau. Isso que eu falei está no artigo 18 da Constituição Federal, pessoal. Vale muito a pena você dar uma lidinha, tranquilo? Uma lidona, né? Uma lidona é ótimo, né? Pega no Telegram, tá? No Telegram, pessoal, você vai lá e pega que eu coloquei lá o 2 e 3, hoje tem o 4, tá? O PDFzinho com os artigos que estão sendo tratados na nossa live, tá? Bom, continuando aqui. Competência privativa da União, previsto no artigo 22 da Constituição Federal, nós temos a possibilidade, de novo, de por meio de lei complementar, você possibilitar que os Estados-membros editem leis sobre os assuntos que eu vou mencionar agora, tá? Então, a competência privativa da União é delegável para os Estados? Sim. Por meio de que tipo de lei? Lei complementar. Lei complementar desmembra Estado e atribui prazo para desmembramento de município e trata das situações de territórios, criação, reinserção e transferência por meio de lei complementar. Olha só, vou passar um esqueminha para vocês, pessoal. Como você decora a competência privativa da União? Competência privativa da União que pode ser delegada para os Estados? Pode, por meio de lei complementar. Olha só, imagina o seguinte, ó, a palavra que eu vou falar é capacete de PM, tá? Capacete de PM. PM, capacete de PM, você imagina o quê? Polícia, tá? Então, o que eu vou dizer aqui? PM, então tem o D e tem PM. PM você lembra de polícia, então você lembra de tiro, tá? Trânsito e transporte. Esse é trânsito e transporte. Trânsito e transporte é de competência privativa da União. E o D é de desapropriação, tá? Agora você tem o capacete, olha só. O capacete em si. A situação do capacete é o seguinte, ó. Capacete, né? Você tem aqui, ó, civil, aeronáutico, penal, agrário, comercial, eleitoral, trabalho e espacial. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, penal e processo penal, nós sabemos, né, pelo princípio da reserva legal, que foi tratado em uma das lives aqui, no caso do nosso cronograma, que pelo princípio da reserva legal, nós temos que somente a União pode legislar sobre o penal e processo penal. Então, penal e processo penal já fica aqui, capacete de PM, então capacete de polícia, você sabe que tem penal e tem processo penal. Então, processo penal e penal é de competência privativa da União. Os nomes estranhos, como por exemplo, espacial, aeronáutico, são coisas da União. Agrário também da União, tá? Como é que você lembra que é agrário da União? É só se lembrar que pelo perito, né, a União ela tem competência privativa para editar, né, para instituir tributos. Quais são? Perito, você escreve lá o perito e coloca o izinho, né? IPI, né? IE, II, tá? ITR. O ITR é de competência da União. Então, agrário, ITR, Imposto Territorial Rural. Faz te lembrar
sobre a competência privativa da União. E, pessoal, o trabalho aí você decora da forma que você quiser. Tudo isso aqui está escrito no artigo 22 da Constituição Federal, tá? De acordo com o que foi falado aqui agora, nós estamos visualizando as situações de competência privativa da União, competência privativa da União. Beleza, gente? Maravilha, pessoal. Decora aí, tá? Bem interessante. Agrário, né? ITR, faz lembrar, menções. Essas conexões das matérias, pessoal, são sensacionais. Às vezes, se você já tiver a oportunidade de reassistir essa aula, faça isso, cara, porque, olha, sensacional essa logística, né? Essa logística é extremamente importante. Beleza? Bom, nós temos a competência concorrente também, tá? A competência concorrente não tem muito esqueminha, não, mas é o puto-fé, o famoso puto-fé. Tem gente que fala, fora algum outro político aí, mas, ó, o puto-fé. Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Não pergunta isso daqui. O que acaba perguntando é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui são os parágrafos, tá? São os parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal que pergunta. O que menciona lá? Menciona que a União vai legislar sobre normas gerais. Imagine que a União legisle sobre o cuidado com os mangues do Brasil. Prevalece a lei da União. Só que essa competência, né, para legislar sobre normas gerais não exclui a suplementar dos estados. Quem que entende mais de mangues? A União ou o estado do Amazonas? Obviamente, o Amazonas tem mais familiaridade com o assunto relacionado aos mangues. Então, a lei, né, geral não exclui a suplementação feita pelos entes federativos específicos em determinado assunto. Então, nós temos lei geral da União. Exclui a competência dos estados para legislar sobre matéria específica? Não. Só que, se eventualmente depois a União resolver tratar especificamente dos mangues, aí deve prevalecer a lei da União. Beleza? Bem importante isso daqui. Agora, o que pergunta na prova da OAB é o seguinte. Pergunta assim, Rafael, tá, então pelo que eu entendi aí, né, a lei estadual ela retira a sua validade da lei federal, né? Não foi isso que eu falei, tá? A lei estadual não depende da lei federal. O que eu disse é que uma lei federal, ela cria normas gerais e a estadual, ela pode, por sua vez, né, os estados, por sua vez, eles podem criar uma situação que suplementa aquilo que ficou faltando com a lei da União. Não é que ela tira a validade da lei da União, não é isso não. Tudo bem, gente? Maravilha? Aí, para já mudarmos a matéria, vou falar sobre as situações de 2/3, tá, pessoal? 2/3, tá? O que são 2/3? 2/3 é um tipo de maioria. Nós temos maioria simples, para aquela lei ordinária, maioria absoluta para aquela lei complementar, maioria qualificada para fazer emenda constitucional e maioria de 2/3, que é a maioria de 2/3. A maioria de 2/3 ela serve para você modular os efeitos da sentença, para a criação de súmulas vinculantes, e em tudo quanto é tipo de situação, né, em 90% dos casos de quórum para tomar um tipo de decisão, de acordo com o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB, é sempre 2/3. E o Tribunal de Contas, né, o que eu quero falar aqui hoje é sobre o Tribunal de Contas. Sobre modulação dos efeitos da sentença, pessoal, nós temos o tal defeito repristinatório, que é diferente da repristinação. Tá? Pesquisa na internet para você ver qual que é a diferença entre efeito repristinatório e repristinação. Modulação dos efeitos da sentença, não sei se já tratamos aqui, né? Depois eu vou conferir se nós já tratamos sobre modulação dos efeitos da sentença. Mas é só uma situação da mudança da data. A mudança da data sobre o efeito da declaração da inconstitucionalidade de uma lei. Em regra, as leis devem ser declaradas inconstitucionais e, consequentemente, não ter validade desde o primeiro dia em que ela foi criada. Efeito ex tunc. Mas a modulação do efeito da sentença transforma de ex tunc para ex nunc. E, às vezes, quando a declaração da inconstitucionalidade de uma lei acontece, consequentemente, essa lei, ela que havia revogado uma anterior, faz com que a lei anterior volte a valer. Esse é o tal do efeito repristinatório, que é diferente de repristinação. Obviamente, pessoal, que não é um assunto que dá para tratar assim em 30 segundos, igual eu falei aqui agora, tá? Mas dá para você prestar atenção e pesquisar a respeito de repristinação e efeito repristinatório. Repristinação no Brasil não é automático, tá? Não é automático. Lei A é revogada pela Lei B. Lei C revoga a Lei B. Automaticamente a Lei A volta a valer? Não. Lei A é revogada pela Lei B. Lei B é revogada pela Lei C. Automaticamente a Lei C já dá validade para a Lei A? Não, tem que estar previsto expressamente. Tranquilo? Bom, o que eu queria mostrar é sobre o Tribunal de Contas da União dos Estados e dos Municípios. Não se pode mais criar Tribunal de Contas Municipal, mas os que já existem continuarão existindo. Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só, o chefe do Poder Executivo, seja da União, do Estado ou do Município, ou seja, presidente da República, governador do Estado ou prefeito, esses caras, o que eles têm em si? Esses caras, eles trabalham, eles executam, eles administram as coisas. O direito administrativo é um direito que estuda o administrador. Só que esse administrador administra aquilo que veio para ele, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias ou a lei orçamentária anual.
Elas determinam onde que deve ser aplicado o dinheiro. Só que às vezes esse dinheiro é aplicado e o povo não gosta da forma que esse dinheiro foi aplicado. Então o Tribunal de Contas, na fiscalização, ajudando o poder legislativo respectivo, o que ele faz? Ele pode desaprovar as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. E aí o Poder Legislativo coacto, ele irá derrubar a desaprovação das contas do Tribunal de Contas por meio de 2/3. Eu sei que tudo isso aqui que eu falei parece um inferno, né? Mas olha que facinho que é. Olha só que facinho que é. Olha aqui. O Poder Executivo, chefe do Poder Executivo é presidente da República, governador de estado ou prefeito. Esses caras, eles aplicam o dinheiro que veio, né, determinado por meio de leis. E aí, eles têm que apresentar para o Tribunal de Contas respectivo, da União, do Estado e do município. Esse Tribunal de Contas, ele vai verificar se as contas estão ou não certas na forma de apresentar. Se eles não gostarem, né, vão encaminhar para o Legislativo respectivo, tá? Ó, Legislativo respectivo. Então, o que vai acontecer aqui? O Poder Legislativo respectivo, ele pode desaprovar as contas, o Poder Legislativo respectivo, ele pode derrubar a desaprovação das contas do Tribunal de Contas. Tá? Então, qual que é o quórum para isso? 2/3. Por meio de 2/3, você modula o efeito da sentença, cria um súmula vinculante, trata dos quórums do Tribunal de Ética e Disciplina e você verifica que o Tribunal de Contas pode ter a sua análise derrubada pelo Poder Legislativo respectivo. O que pergunta na sua prova é se a desaprovação das contas do Estado é feita por quem? Pelo Congresso Nacional? Não, é pela Assembleia Legislativa. Beleza, pessoal? Maravilha. Tá? Matéria, pessoal, riquíssima. Essa matéria aqui é sensacional. Sensacional, sem brincadeira. Ó, agora, né, vamos lá tratar um pouquinho de direito empresarial. Foco, força e fé, pessoal. Aguenta firme que eu acho que passou só 30 minutinhos. 30 ou 35 minutinhos, beleza? Mas aguenta firme aí. Vamos lá. Ó, agora direito empresarial. Vou passar bem rapidinho aqui sobre direito empresarial. Aguenta aí que dá tempo ainda da gente tratar desse conteúdo aqui. Ó, direito empresarial, pessoal. O que é o direito empresarial? O direito empresarial, ele é baseado na situação e na ideia de que você tem que, depois de criar uma pessoa jurídica, defender o seu patrimônio pessoal. Tá? Então a ideia é que você, quando você trabalha de maneira, né, profissional, com habitualidade, visando lucro, né, ou seja, você exerce uma atividade econômica e de maneira organizada, com capital, tecnologia, insumo e mão de obra. Tudo isso são os requisitos para que você exerça atividade empresária. Olha só que facinho aqui, ó. Bem facinho, ó. Né? Profissionalismo, com habitualidade, atividade econômica, visando lucro de maneira organizada, com capital, insumo, tecnologia e mão de obra. Esses são os requisitos para que você, né, seja uma pessoa que exerça atividade empresária, tá? Bem fácil isso daqui. Agora veja bem, olha só como que é importante isso. Se você fizer tudo isso aí, mas não tiver mão de obra, você vai ser um trabalhador autônomo. Né? Pensa bem, se você tiver tudo isso aqui e não tiver mão de obra, você vai ser um trabalhador autônomo. É isso que você será, um trabalhador autônomo. Tá? Só que se eventualmente você chama sua irmã para trabalhar com você não registrando simplesmente, ou seja lá como for, até registrando, né? Mas você vai ter uma sociedade simples, uma sociedade simplesinha, 2 irmãs, 2 senhorinhas velhinhas, sociedade simples. Só que se essas 2 costureiras crescerem muito, elas terão uma sociedade empresária. E aí elas vão ter que estabelecer como será a forma da divisão das cotas sociais ou das ações. Então veja bem, você pode ser um autônomo, ou chamar alguém para ser sócio, mas é uma sociedade bem simples, ou depois virar uma sociedade empresária, grandona. De qualquer forma, de tudo que eu falei aqui, lembre-se que registro não é requisito para você para que você exerça atividade empresária. Tá? O registro, ele regulamenta, né? Ele regulariza a sua situação. Tá? Ele faz com que a sociedade adquira personalidade jurídica. Então o registro faz com que a sociedade adquira personalidade jurídica. Isso é importante por quê? Porque se ela não vier adquirir, o seu patrimônio pessoal ele pode ser atingido. O que é a personalidade jurídica? É isso aqui, ó. Lembra dos Power Rangers? Ó, a personalidade jurídica é isso aqui, ó. Você é esses carinhas aqui. O ideal é que você não tenha os seus patrimônios pessoais atingidos. O ideal é que sempre o robozão cuide das suas coisas. Essa é a pessoa jurídica. Tá? Você cria uma pessoa jurídica para que o seu patrimônio pessoal não seja atingido. Quando, lá no Power Ranger, quando o robozão caía, os Power Rangers não morriam. O robozão morria, mas os Power Rangers não. Então essa é a personalidade jurídica, tá? Que ela vai acontecer com o registro. O registro não é requisito para a atividade empresária, mas ele regulariza a atividade empresária e inclusive ele faz com que essa sociedade adquira a personalidade jurídica, tá? Lembrando que a ausência de registro faz com que você tenha uma sociedade comum. Tranquilo? Bom, outra coisa importante é que nós temos a pessoa jurídica, tanto as sociedades empresárias são essas aqui, ó. Sociedade empresária, em nome coletivo, em comandita simples, comandita por ações, sociedade anônima e limitada, tá?
todas registradas no Registro Público de Empresas Mercantis. Agora, a sociedade simples é registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Isso é bem importante. E a sociedade de advogados é uma sociedade simples, mas não é registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e sim registrada na seccional respectiva, beleza? E sim registrada na seccional respectiva. Tranquilo? Bom, a sociedade empresária, essa daqui, pessoa jurídica, pessoal, personalidade jurídica, né, no caso concreto, Eireli, né, ou Eireli, eu não sei como é que se pronuncia o correto, mas a Eireli, ela é sim, a Eireli, ela é uma pessoa jurídica. Você cria, por meio de 100 salários mínimos, você cria uma personalidade jurídica, tá? Com 100 salários mínimos, você cria um robozão. E aí você tem aquele patrimônio daquele robozão, ele pode ser atingido. Mas o seu patrimônio pessoal não será atingido, tá? Isso é bem importante. Nós temos aqui, pessoal, sobre a responsabilidade dos sócios e a situação que nós temos entre sociedade contratual e sociedade estatutária. Ó, os nomes são difíceis, tá? Mas é tranquilo. Ó. Sociedade contratual tem C de contrato, C de cotas, tá? C de contrato, C de cotas. Beleza? Isso aqui é bem importante. Ó. Sociedade contratual, C de contratual, C de cotas. Tranquilo? Essa é a sociedade contratual. A sociedade estatutária, o que é importante aqui é sempre grana. É sempre grana, saca? Ó. Sempre grana que é importante aqui, tá? Então, sempre grana, saca? Que eu falei aqui, é só para você lembrar que sociedade anônima e comandita por ações são sociedades estatutárias, tá? Sociedade anônima e comandita por ações. Beleza? Bom, lembre-se que a responsabilidade dos sócios ela varia, mas a responsabilidade da empresa é sempre ilimitada. A responsabilidade daquele robozão é sempre uma responsabilidade ilimitada, tá? A sociedade nunca tem responsabilidade limitada, é sempre ilimitada, porque você criou a personalidade jurídica daquela empresa para ela fazer negócios, e inclusive se esses negócios vierem a dar errado, tá? Problema da empresa. Você já criou justamente para que se eventualmente desse errado, o seu patrimônio pessoal não fosse atingido. Beleza? Bom, sobre a responsabilidade dos sócios. Gente, ó, nome coletivo, comandita simples e comandita por ações são nomes diferentes que você nunca ouviu falar. Mas SA e LTDA você já ouviu falar. Limitado e SA você já ouviu falar. Tá? Limitado e SA você já ouviu falar. Só falta você saber nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Tranquilo? A responsabilidade dos sócios. Como é que ela funciona, Rafa? Ela é bem simples. Na responsabilidade dos sócios, nas sociedades em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Então, por isso que ela acabou caindo em desuso. Se os sócios irão responder ilimitadamente, qual que é a vantagem de você criar uma sociedade empresária? Né? Porque a criação da sociedade empresária é justamente para que o seu patrimônio pessoal não seja atingido. Se em nome coletivo o patrimônio pessoal é atingido ilimitadamente, não tem muita lógica eu criar uma sociedade em nome coletivo. O que acontece é o seguinte, é que entre os próprios sócios, eles podem deliberar uma forma de limitação. Entre eles eles criam uma forma de limitação. Tranquilo? Beleza? Comandita simples e comandita por ações. Nas comanditas simples nós temos aqui os sócios comanditados e os comanditários. Os sócios comanditários, que não são otários, obviamente respondem o quê? Limitadamente. Tá? Os comanditários, que não são otários, respondem limitadamente. Os comanditados respondem ilimitadamente. Tá? Na comandita por ações nós temos os diretores e os sócios comuns. Obviamente quem responde ilimitadamente são os diretores. Tranquilo? Bom, limitada e SA sempre responde limitadamente os sócios. Os sócios, pessoal, tá? Por quê? Porque a sociedade em si sempre vai responder ilimitadamente. Agora uma coisa que cai é que não dá tempo aqui da gente ficar lendo uma questão juntos, tá? Mas esse esqueminha que eu vou mostrar para aqui você é incrível, ó. É incrível isso aqui. Ó, isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui é incrível, ó. Sociedade, né? Comandita simples. Se tiver faltando norma, vai ser regida por nome coletivo. Se tiver faltando norma, vai ser regida pela sociedade simples, tá? Sempre assim. Subsidiariamente, a comandita simples será regida pela sociedade de nome coletivo. E subsidiariamente, caso não tenha regra, pela sociedade simples. Beleza? Então, em regra, tá? A sociedade simples é praticamente sempre a última. Com relação às situações das regras, tá? Se tiver faltando regras sobre qualquer tipo de sociedade empresária, você vai lá e busca na sociedade simples para sanar a sua dúvida, tá? E na limitada? Na limitada também, mas aí o caso concreto, né? A criação do contrato social dessa sociedade limitada, a criação desse contrato social na sociedade limitada tem que prever expressamente que não... tem que ser omisso com relação a que tipo de regra que será aplicada na sociedade limitada. Beleza, pessoal? Gente, vocês viram que nós vimos hoje aqui um conteúdo riquíssimo, meu irmão. Na moral, você é louco.
Você é louco, muita coisa, muita coisa. Foi sensacional. De modo na moral, tá? Foi muita coisa. Ó, nós vimos aqui hoje, tá? Direito constitucional, nós vimos direito penal, nós vimos direito constitucional, né? Direito penal, direito do trabalho e direito empresarial, tá? Muita coisa legal, foi sensacional hoje, pessoal. Se você não teve a oportunidade de assistir inteiro, assista, cara, porque não vai jogar seu tempo no lixo. Cerca de 45 minutos aqui para você ter uma visão panorâmica maravilhosa sobre as matérias que foram tratadas aqui hoje, tá? Fico feliz do acompanhamento de vocês até o presente momento. E ó, encaminha essa live para alguém aí. Eu sei que geralmente ninguém vai assistir. Eu mesmo não assisto live que os outros recomendam. A depender da recomendação, né? Se for um amigo que eu confio muito, eu acabo assistindo, porque eu sei que ele não vai me recomendar coisa que não serve pra bosta nenhuma, tá? Aí eu falo, não, esse cara aqui, se ele me recomendou, porque eu devo assistir. Eu vou lá e assisto. Aí eu vou lá e assisto. Obviamente que eu vou lá assistir, tá? Então, se caso você tenha algum amigo que confie nas suas indicações, indique para ele, pessoal, para que ele assista essa live aí, sensacional, tá? Amanhã de novo a gente trata de mais conteúdos, aí no domingo a gente faz a nossa revisão às 11 horas da manhã, e aí 1 hora da tarde eu encaminho para vocês o simulado. Vocês podem fazer, se quiser, às 2 horas, às 3 horas, às 4 horas da tarde, seja a hora que você quiser, o simulado do assunto que foi tratado ao longo dessa semana, tá? Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia até agora, espero que eu tenha agregado alguma coisa de valor para você, tá? Se você gostou, se valeu a pena, fico feliz, tamo junto. Ô, Tyler, provavelmente amanhã vai ser às 6 horas da tarde, tá? Mas eu confirmo nos stories, aqui, eu confirmo nos stories, beleza? Pessoal, vai lá, dá uns murrinhos nas minhas publicações, entra lá, não tem o que fazer, dá umas entradas, põe uns murrinhos lá nas publicações, que ajuda a dar interação pro nosso Instagram aí, beleza? Valeu, gente, obrigado, tamo junto. Sempre que você precisar, tiver dúvida na matéria, encaminha que a gente resolve. Só não vai fazer igual o carinha pediu lá não. Os limites da interpretação constitucional no controle de constitucionalidade. É porque ele queria me fuder mesmo, né? Porque não dá pra falar isso em 1 minuto nunca. Beleza? Valeu, gente, ó. Obrigado, tamo junto e ó, foco, força e fé, até amanhã. Valeu, gente, ó. Só decola. Tchau.